PlayStation 5 retrocompatível com todas as versões de PlayStation, Xbox One disponibilizando a Xbox Live para o Nintendo Switch. Como diria Pierre Jan, do Revolution, baby! Fala, galera do Geek, eu sou o Godcods, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. E agora também através do nosso portal de notícias, detonandogeek.com.br. Acesse lá e ative a notificação. Viu na vinheta do thumbnail, é óbvio, é lógico, já ouviu falando que nós vamos tratar e abordar os assuntos relacionados à semana sobre a patente da Sony a respeito de uma retrocompatibilidade que seria colocada ou será colocada no futuro PlayStation 5, console que já está em desenvolvimento. Também foi anunciado que a Microsoft dará mais detalhes sobre algo que realmente pode ser um pouco além do que realmente o seu próprio console. É a Xbox Live, presente em dispositivos mobile, que hoje aparece de forma mais limitada, e a coisa mais importante, com a implementação da Xbox Live dentro do próprio Nintendo Switch. Essas notícias aí causam diversas opiniões, geram uma confusão e são divulgadas às vezes de maneira diferente a cada veículo de comunicação. A nossa ideia aqui é te explicar a real, inclusive aí sobre a patente do PlayStation 5 que nós lemos de cabo a rabo, e eu vou te falar, cara, é uma ideia que, se for implementada, realmente é bem revolucionária. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação demasiadamente importante para toda a comunidade gamer aí de tecnologia do Brasil, e também você ajuda a gente a continuar aí fazendo esse trabalho e trazer informações relevantes como essa para você. Recado importante, bazar Detonando Geek aí em alta em prática. Hoje foi Xenoblade Chronicles, foi Monster Hunter Rise Son of Rome, e tudo isso com um preço bem abaixo de mercado. Vai lá, clica no link na descrição que você vai pegar alguma coisa bacana pra você. Não achou nada no Bazar Detonando Geek? Não tem problema, GameCenterPaulista.com.br é a resposta pra você, com promoções exclusivas do canal, e agora na compra acima de R$200 você ganha um exclusivo brinde da loja. Utilize o código Detonando Geek no site, que sem promoção nenhuma você já leva 5% de desconto. Corre lá e garanta o seu game, controle, jogo, enfim, o que você quiser. Bom, nossa proposta é desmistificar, então vamos desmistificar, começando pela patente aí da Sony para o PlayStation 5, a retrocompatibilidade do PlayStation 5, aliás, falando corretamente, a possível retrocompatibilidade com o PlayStation 5. Dia 31 de janeiro de 2019, a Sony patenteou no escritório de patentes do Japão, isso mesmo, do Japão, link na descrição. Se você clicar vai aparecer um monte de pauzinho em japonês, você não vai entender porra nenhuma, clica lá com o botão direito, traduzir para português, vai ficar meio tenso, mas você consegue ter um esclarecimento sobre o que é. Mas calma que eu vou detalhar, porque vale muito a pena detalhar o entendimento dessa patente, porque ela realmente é bem revolucionária. As notícias que correram com a descoberta dessa patente foi que é possível a retrocompatibilidade do PlayStation 5 para os sistemas PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, e alguns noticiaram até o próprio PlayStation 1, ou seja, carregando todo o legado da Sony em apenas um console. Bom, antes da gente abordar a possibilidade de todos os consoles da Sony poderem vir no PlayStation 5, vamos deixar claro uma coisa: a arquitetura x86 é presente hoje no PlayStation 4 e ela é presente já na próxima geração PlayStation 5. Oh, mas você não sabe que console é ainda? É AMD, é arquitetura Zen, é x86. Então, a gente pode dizer que nativamente jogos do PlayStation 4 já são retrocompatíveis. Vamos colocar que esse trabalho em enfileiramento está sendo feito para outras arquiteturas, e você vai entender agora porque, se você tem um Xbox One, ou já viu algum vídeo, ou já entendeu algum conceito sobre como funciona a retrocompatibilidade no console, basicamente a Microsoft fez um trabalho, e aliás, um grande trabalho, a qual ela virtualizou o Xbox 360 dentro do Xbox One. Quando você abre um retrocompatível do Xbox 360, você abre basicamente a interface do Xbox 360 na sua tela. Aquilo é uma virtualização por software.
ou seja, ela criou uma camada de software para conversar com o hardware e enganá-lo, fazendo parecer com que o jogo está no hardware original dele. Isso acabou causando uma limitação que, apesar de ser uma vasta e grande biblioteca do Xbox 360, não são todos os jogos que são retrocompatíveis. Alguns problemas, talvez de performance de um ponto e outro, também acabaram ocorrendo em alguns determinados jogos. Tudo porque é uma emulação. Então o software pode apresentar falhas na tentativa de emular um outro hardware. A proposta da Sony, segundo essa patente, é bem diferenciada em relação à Microsoft. Não existe uma camada de software de virtualização. Basicamente, a Sony vai emular um processador em cima do outro, e isso é muito legal. A mágica e segredo básico que está descrito na patente, em detalhes nos gráficos, aliás, detalhes a nível de conhecimento macro, não detalhes técnicos específicos, porque é um segredo empresarial, a Sony vai propiciar que se alterne os opcodes dos processadores. Como assim, Gotcose? Vamos explicar primeiro o que é um opcode. Um opcode é um código de instrução para o processador, a nível de máquina. Ele tem instruções lógicas, instruções de loading de constantes, tudo que é processado pelo processador é seguido através do conjunto de instruções do opcode. Cada arquitetura tem o seu opcode. Portanto, a gente vai se basear que nós vamos utilizar um software que foi feito numa arquitetura diferente da outra, ele vai procurar as instruções de opcode dessa arquitetura e não da nova arquitetura. E isso torna o hardware incompatível e o software não consegue se auto-rodar dentro dele. Quando você, teoricamente, altera o opcode e fala para o processador ler novas instruções e trabalhar da maneira diferente habitual com que ele já trabalha, é possível que o software que está sendo rodado de arquitetura anterior ou diferente consiga ser emulado dentro desse processador, porque ele vai conseguir ler as mesmas instruções. E basicamente foi isso que a Sony fez. Para você entender o que realmente é opcode, dá uma olhadinha numa tabela de instruções opcode que está na sua tela agora. Isso é uma tabela básica opcode. Se você for utilizar uma arquitetura x86, ela ainda possui prefixos além desta tabela, ou seja, é um conjunto de instruções bem complexos. E basicamente, segundo a patente, igual esse fluxograma que está sendo mostrado, a Sony vai iniciar uma aplicação, vai identificar qual é a origem daquela aplicação, qual é a arquitetura que ela carrega, vai acionar o opcode dessa arquitetura e o software consegue rodar em cima dessa arquitetura. É óbvio, é claro, é lógico que tem camadas de software também para apoiar o jogo. No entanto, a gente pode falar que a solução da Sony é através de hardware, não através de software, como foi a solução da Microsoft. Partindo desse princípio, se toda essa informação e essa patente realmente se dizer a verdade no lançamento do novo console, a gente pode teorizar e com um grau de assertividade alto de que todos os jogos conseguirão ser rodados pelo emulador de opcode do processador do PlayStation 5, ou seja, não haveria uma restrição de jogos que conseguiriam fazer isso, não haveria necessidade de nenhuma mudança estrutural no jogo por conta da produtora, porque nativamente o software estaria rodando na arquitetura em que ele foi concebido. Uma coisa legal e bacana de tudo isso é que você entendeu que ele vai trocar o opcode, ou seja, o conjunto de instruções para aquele software específico. E como ele faria isso? Segundo também a própria patente, a Sony pretende acumular esses opcodes em uma tabela dentro de um EEPROM, a qual vai servir de repositório de opcode, fazendo com que o processador trabalhe com instruções diferentes. É importante dizer que para conseguir esse nível não é somente mudança do opcode, o processador tem que ser customizado para entender as instruções do novo opcode, ou seja, a gente pode entender que o processador CPU e GPU dentro do PlayStation 5, se isso for verdade, ele contém instruções e modulizações diferenciadas, a qual permite com que ele emule outro sistema de arquitetura dentro dele.
Quanto à possibilidade de várias plataformas serem trazidas dentro dessa retrocompatibilidade, é preciso que nós sejamos bem mais modestos e não tão empolgantes quanto as notícias. A patente em si não se refere a nenhum tipo de plataforma específica ou quantidades ilimitadas de plataforma, e simplesmente um modelo genérico de alterar o opcode do processador e fazer com que ele trabalhe com instruções nativas do software que entrou dentro dele. Dessa forma, não é possível afirmar que ele virá com qualquer tipo de retrocompatibilidade de quantidade de consoles. O que a gente pode garantir é que isso for implementado, pelo menos IBM Power, que é a geração do PlayStation 3, caberá dentro desse sistema de upcode. Ufa! Chega, legal, bacana, retrocompatibilidade do PlayStation 5, quem sabe aí para mais de uma plataforma. Como eu disse, tudo Evolution, baby. Agora vamos falar de outra coisa extremamente interessante. Talvez aí, segundo a minha própria visão, eu vejo como a primeira premissa de descentralização dos consoles. Como assim, Gotcose? Os consoles são equipamentos, dispositivos centralizados. Eles pertencem a uma empresa, regem sobre as regras dessa empresa, eles são habilitados a uma rede e trabalham com funcionalidades desta rede. A implementação que a Microsoft sugeriu e já colocou em prática para apresentação na GDC Game Developers Conference 2019 vai um pouco além disso, ou seja, da centralização, da dependência de um Xbox One. Como ela já fez, por exemplo, com o PC, como ela já fez inclusive com o mobile, onde você consegue acessar a Xbox Live, inclusive dos jogos Microsoft Studios, você consegue ganhar conquistas e ter algum tipo de interação semelhante ao do console, mas semelhante não quer dizer idêntica. Em todas as situações, o console é o acúmulo de totalidade do serviço. No entanto, a Microsoft parece que vai aprimorar o seu XDK, o Xbox Developer Kit. Esse XDK é entregue aos desenvolvedores. É através dele que os jogos têm interações com o Xbox Live, multiplayer, criação de chat, conquistas e outras ambientações que o jogo tem ligação diretamente com a rede. A proposta da Microsoft é ampliar o que ela já tem. Hoje ela já oferece de forma limitada para os jogos Microsoft Studios. Por exemplo, se você jogar Minecraft no Nintendo Switch, você ganha conquista na Xbox Live. Por quê? Porque é um jogo da Microsoft Studio. A Microsoft quer ampliar esse horizonte e entregar isso aos multiplataformas. Dessa forma, os desenvolvedores conseguem implementar em seus jogos, em qualquer plataforma que eles estejam, conexão com a Xbox Live. Segundo notícias, a informação diz respeito até mesmo a multiplayer da Xbox Live, talvez se aplicando ao cross-platform também, ou seja, os jogos de plataforma cruzada. É claro que isso não é só uma implementação do desenvolvedor, é necessário uma autorização para que os serviços Xbox Live rodem dentro desse quesito. É importante também falar que não foi explicado a maneira central de que isso funcionaria na prática, que garantiria o sucesso ou o fracasso da funcionalidade, a adoção ou não dos desenvolvedores em seus jogos. Por exemplo, o Nintendo Switch, para você jogar online, você tem que assinar a rede do Nintendo Switch Online, e você deveria ter duas assinaturas. Por exemplo, se integrar o multiplayer da Xbox Live dentro de um Nintendo Switch, como funcionaria a parte da assinatura? É preciso que você tenha o pagamento das duas? Ou a Microsoft estaria abandonando, quem sabe, uma assinatura para jogar online? Enfim, a coisa ainda não foi explicada detalhadamente, mas o conceito é que os multiplataforma sejam entregues a outras plataformas, incluindo mobile, a qual você consiga angariar conquistas. E provavelmente é o ponto inicial de uma ampliação de negócios, ou seja, estar a Xbox Live em milhões de dispositivos. Quem sabe o Play Anywhere, a compra de licença que você tem hoje no Windows 10 e também funciona no Xbox para alguns jogos, seja amplificada e você possa comprar uma licença e ser distribuída em plataformas que não seja da Microsoft. Ainda é bem limitado, mas é o princípio ativo de uma quebra de paradigma popular muito cultural, que é a centralização de consoles. E um paradigma forte, grande, cultural, de anos, não se quebra do dia para a noite, é passo a passo. Talvez seja o primeiro passo para nós termos aí escolhas de plataforma. Quem sabe num futuro que ainda está longínquo, acredito eu, você possa escolher qual dispositivo
quer comprar e qual plataforma vai instalar. Seria muito mais legal de jogar. E se esse vídeo desmistificou tudo que você queria saber sobre a XDK, sobre a patente da PlayStation 5 referente à retrocompatibilidade e fez você descobrir que a Sony realmente criou um sistema de simulação de opcode de arquiteturas de processador, a qual realmente é incrível dentro de um console, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, é demasiadamente importante. Eu sou o Gotcross e até a próxima!